Boa tarde a todos, estamos aqui para mais um AmiCast e você que não se inscreveu ainda no nosso canal, por favor, se inscreva lá no canal do YouTube, tá ok? Será muito importante a participação de vocês. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante, é um tema muito recorrente, né, que a gente vem acompanhando aí, inclusive na mídia, né, que é justamente a violência contra a mulher. A violência contra a mulher que não é apenas uma agressão física, né, mas também uma agressão psicológica. Então hoje a gente vai discutir aqui esse tema, né? Estamos aqui com a Cíntia, psicóloga, trabalha aqui também na clínica Amice, e a doutora Lucimara, advogada, que também vem atuando aí nessa área, né, de violência contra a mulher. Eu queria que a doutora Lucimara se apresentasse, falasse um pouquinho aí da área de atuação dela. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Sou muito feliz com essa oportunidade de poder passar essas informações. Espero poder contribuir aí com o conteúdo para o canal. E meu nome, então, é Lucimara. Eu atuo na área empresarial, na parte de governança corporativa, e sempre com esse olhar também de gênero, né? E que, assim, é muito importante a gente buscar essa igualdade hoje para a sociedade, que é um dos pontos que acabam levando à violência. E aqui em Santo Amaro, na OAB, eu estou como presidente da Comissão da Mulher Advogada, e pela comissão nós fazemos esse trabalho de conscientização, levando informação para as mulheres em geral, tanto advogadas como também para a sociedade, e também fazemos essa parte de capacitação com relação aos direitos. Então, muitos são até desconhecidos, né, com relação a essa temática. Então, estou muito feliz mesmo em poder estar aqui hoje com vocês. Bacana. Parece que é uma responsabilidade muito grande, né? Uma mulher jovem, né, diante de uma causa tão importante, né? Como que é para você atuar nessa área hoje, ainda mais vendo aí tantas situações, né, tantas mulheres, a gente viu aí recentemente, né, mulheres sendo agredidas, inclusive num contexto, né, público, né? Como que é estar à frente disso, doutora? Como que é para você essa responsabilidade? Como que você percebe a importância do direito hoje diante dessas situações? Eu não vejo como uma responsabilidade, eu vejo como um propósito de vida hoje. Então, se a gente conseguir assim conscientizar uma mulher dessa situação, já vai ter valido a pena. Então, para mim, assim, é uma honra ter esse espaço na OAB, tanto aqui na OAB de Santo Amaro como na OAB Central, de ter voz, de ter assim uma possibilidade de levar, né, essa informação, porque com relação à violência contra a mulher, nós temos assim no nosso inconsciente coletivo, vamos dizer assim, a questão da violência física. E essa, assim, essa visível, é concreta, essa é muito, muito fácil de se identificar. Mas nós temos tantas outras formas, né, de violência que acabam ficando obscuras, e a gente vê assim a sociedade ficando doente, e a gente viu assim durante a pandemia o quanto que as mulheres sofreram com essa questão. Então, as estatísticas de violência aumentaram muito, e assim até um dado muito triste é que dos agressores, quase 70%, acho que são 65%, são companheiros ou ex-companheiros, namorados, ex-namorados. Então, o local que ela teria para se sentir segura, acolhida, é onde, principalmente, ela é agredida. Então, eu me sinto assim privilegiada, né, de conseguir levar a informação, conseguir ajudar outras mulheres a terem esse despertar, que eu diria que é um despertar, quando você consegue identificar que você está numa situação de violência. Então, para mim, assim, é um grande prazer fazer. Então, não tem essa carga de responsabilidade, mas, por outro lado, assim, me sinto cumprindo um propósito. Bacana. Sim, e ter mulheres, né, em lugares de decisão, de políticas públicas, precisa disso, né? Porque as mulheres vêm sofrendo há muitos anos, né? Desigualdades, violências, desvalorização, então é muito importante, né? Ter uma mulher representando a gente. Obrigada. Realmente, assim, a gente precisa de representatividade em todas as áreas. Mesmo quando a gente pensa na mulher, a gente precisa ter um olhar
interseccional. Então, a gente tem que pensar na mulher idosa, na mulher mais jovem, na criança. Então, assim, é muito importante que a gente tenha assim, os diferentes olhares e políticas públicas que atendam essas diferentes mulheres. Que uma das razões pelas quais as mulheres acabam até se desestimulando a denunciar exatamente por não ter essa segurança, essa confiança no suporte que elas terão, tanto da questão das políticas públicas ou mesmo em questões financeiras, né? A gente sabe que muitas mulheres acabam tendo uma dificuldade muito grande justamente de denunciar o agressor porque tem uma dependência emocional, né? E também uma dependência financeira. Pelo menos a gente percebe muito isso nos atendimentos, né, na psicologia. Você também percebe isso, né, no direito? Você consegue perceber que muitas mulheres talvez estejam presas por conta de uma dependência emocional ou até mesmo financeira? Isso é bastante consistente? Sim, é muito comum e assim, em diferentes classes sociais, diferentes níveis culturais. Então, a mulher, assim, ela tem, assim, acho que até uma crença muito ligada à religião também, de que ela tem que ser a pacificadora do lar, de que ela é responsável pela manutenção da família. Então, com isso, ela acaba ficando com uma sobrecarga. Então, tomar uma decisão de uma separação ou de sair daquela situação, ela passa por todos esses filtros. E aí tem a questão da independência econômica, assim, é fundamental para que ela consiga ter esse planejamento para mudar de vida, né? Então, tem a questão do julgamento da sociedade. Então, assim, uma série de questões que a levam. E, assim, com relação à dependência emocional, aquilo que ela conhece. Então, muitas vezes, assim, o novo é mais assustador do que aquela situação que ela está vivendo, que, de certa forma, ela já até se acostumou. E, assim, com isso, ela vai tendo uma diminuição do amor próprio e vai ficando, Então, diria, assim, que quanto maior o amor próprio, menor a violência, porque ela acaba não se submetendo mais a determinados comportamentos. Uma das coisas que a gente vê bastante, assim, na clínica, nos atendimentos, né, é que a dependência emocional, ela não se desenvolve naquele parceiro, né? Ela normalmente tem uma origem lá atrás, né, do histórico que a pessoa já passou, e aí ela se torna dependente do parceiro, mas por situações. Aí entra, né, a dependência emocional, né? Sim. E aí vem a financeira, e aí, né, até psicológica, todas as outras que a fazem ficar. Uma coisa que você falou, Lucimara, que acho que é fundamental, né, a gente falar, é sobre o preconceito. Porque a gente ouve muito falar, a mulher, ela apanha, gosta de apanhar, ela fica porque é mulher de malandro, né? E as pessoas, né, nós, né, enquanto sociedade, a gente não tem a dimensão, a gente está falando aqui porque a gente conhece, né, aprofundou um pouco mais, mas as pessoas não têm dimensão de tudo isso que as mulheres passam para se manter numa relação abusiva, numa relação que não faz bem a ela, né? Que o que acontece na sociedade é a culpabilização da vítima. Então, aquela história, ela apanhou porque ela gosta, se ela não gostasse, ela já teria ido embora. Então, infelizmente, a gente tem isso. Só que, assim, quando a pessoa se casa, a pessoa pretende ter realmente um projeto de vida com aquele parceiro, constituir família, ter filhos. E, assim, uma ruptura é muito pesarosa, né? Ela realmente quer manter aquilo. E, assim, a violência ela tem um ciclo. Então, começa ali com aquele que a gente chama uma fase inicial, que chama aumento de tensão. Depois você tem a violência propriamente dita. E depois você entra numa fase que é de lua de mel. Então, esse ciclo ele se repete inúmeras vezes. E ela sempre acha que ele vai melhorar. Porque vem a lua de mel, aí ela está levando em consideração todos aqueles fatores que a gente falou, de dependência econômica, emocional, a família. Aí ele melhorou, ela falou assim, eu acho que agora vai, né? Eu acho que agora ele vai ficar bom e eu não vou precisar me expor, né, para a família, porque a gente tem o julgamento da sociedade também, demais, aquela história de ele estava nervoso, todo mundo fica, casamento é assim mesmo. A gente tem todas aquelas frases já prontas, né?
E, assim, as pessoas muitas vezes não dão esse acolhimento. Vem primeiro o julgamento e, assim, às vezes nem vem o acolhimento, na verdade, né? Então, por conta disso, acabam ficando nessa situação. E é isso, assim, é aquela frase que até tem algumas campanhas, a culpa nunca é da vítima, né? Ela é vítima. Sim. Inclusive, tem um fator muito importante, né? Que as mulheres que sofrem a violência, elas também entram num processo de luto ali. E esse processo de luto, muitas vezes, tem aquelas fases todas, né, que a gente conhece, muitas vezes esse processo também a impossibilita de ter ali uma tomada de decisão, né? Então, ou ela está num processo de negação, né, ou num processo ali de barganha, ou até mesmo na fase depressiva, que a gente percebe que é uma fase muito difícil. Então ela fica muitas vezes ali numa situação, numa vulnerabilidade psicológica muito grande. E muitas vezes as pessoas que estão do lado, familiares, não conseguem perceber isso, não conseguem perceber que ali tem uma pessoa adoecida que precisa de ajuda para que ela consiga também se ajudar, né? Para que ela consiga lutar diante daquela situação, porque é uma luta, né? Acredito que é uma luta. Exatamente, porque assim, o que acontece, assim, se a gente fala em violência psicológica, é um apagamento mesmo da pessoa. Então, ela deixa de ser quem ela era e se transforma numa outra pessoa que tem aí todo esse reflexo dessas agressões que ela sofreu. E aí, com isso, ela não tem mesmo energia de seguir em frente. Porque ela fala assim, não adianta, não vou ter força, não adianta, então vai mantendo aquela situação. E as pessoas que estão do lado, elas olham uma foto, na verdade, elas olham um outro ponto de vista e não tem todas aquelas implicações de quem está ali naquele processo. Então, acho que daí a importância do trabalho de vocês, que é exatamente resgatar essa pessoa. Porque ela mesma, ela passa a não acreditar mais nela. Esse é o ponto. E, assim, a pessoa já não tem mais projetos de vida, ela não tem sonho. E, assim, que eu falo, ela deixa de viver, ela passa a sobreviver. E, assim, muito da violência psicológica leva a pessoa para o diminutivo. Então, começa o seu trabalhinho, a sua amiguinha, o seu cursinho. E aí a pessoa, de fato, ela vai assimilando aquilo e ela vai ficando cada vez menor. Então, para você conseguir que aquela pessoa pequena consiga reagir diante de todas essas barreiras que a gente já falou, é quase impossível. E, com isso, o agressor vai ganhando terreno. E, assim, uma coisa que eu sempre gosto de falar é assim, que o agressor ele não tem aquela cara de uma pessoa malvada. Ele pode ser a pessoa mais doce do mundo na sociedade. E, dentro de casa, não ser, né? Exatamente essa pessoa. Então, com isso, a pessoa fica totalmente desacreditada. Se ela vai falar, imagina, o seu marido, ele é maravilhoso, imagina. E isso, assim, é muito frequente. A gente vê isso, assim, todos os dias. E esse é o lado nocivo da violência psicológica, porque ela não deixa marcas. Então, é aquela ferida dentro da pessoa e a pessoa, a vítima não consegue se salvar porque ela é desacreditada. Então, muitas vezes, assim, a própria família fala, mas será que não é frescura sua? Será que ele é tão você bom? Não está sensível demais? E, assim, ele é um bom pai, pelo menos ele é um bom pai. Nossa, ele é tão trabalhador. Então, tem todas as frases. Ele tem dinheiro, tudo. né? Ele te dá conforto, né? Você tem tudo. O famoso você tem tudo. Sim, E, assim, a pessoa tem tudo, só que ela não tem a paz, né? Menos saúde emocional, não tem. Aí isso ela já perdeu. E, assim, é muito complicado, porque a vítima fica desacreditada, né? E isso, assim, a gente vê, mesmo na delegacia, é difícil fazer a prova, como que você vai mostrar que a pessoa cometeu algo contra você e você está se sentindo aí prejudicado, ou você está doente? Então, é tudo muito mais difícil, até porque a pessoa nem consegue reconhecer o que é aquilo, porque a violência psicológica ou moral, ela causa, né? A moral até que é mais fácil, né? Porque uma difamação, uma injúria é mais fácil você identificar, mas a psicológica não. A pessoa sente um incômodo e ela já está diminuída, então ela fica pensando assim, será que ele está fazendo isso mesmo? Mas eu não fiz determinada coisa, eu também não sou tão boa em outra coisa. Então, ela começa a se sentir devedora daquele relacionamento, em vários aspectos. E aí, com isso, fica basicamente assim, ela fica presa, né? Como se fosse uma teia, né? Ela fica naquela teia e ela não tem força suficiente para romper essa teia.
E o agressor, ele... Como é que eu ia falar? Ele faz a vítima se sentir culpada, né? Então, assim, além da sociedade, né, colocar, né, enfim, culpabilizar a vítima, o agressor, ele fala, mas eu fiz isso porque você fez tal coisa. Sim. Eu fiz isso porque você fez, né? E aí a mulher se sente culpada, acha que ela merece. Então, já que eu fiz algo errado, né, quando ela não percebe que ela tá numa situação de violência, né? E aí vem a fase de lua de mel que você comentou, né? Que aí ele faz promessas, e aí que com a violência, com a dependência emocional, essas promessas de amor, de eu não vou fazer mais, né? A vítima, ela acredita. E assim, ela ainda recebe aquilo como uma chance, né? Exato, como amor, né? Como afeto, ela acha que é. Exatamente. Hoje a gente vê que muitas pessoas cometem as agressões contra as mulheres e muitas vezes a gente percebe que não tem ali uma pena, né? Uma pena tão concreta. Você acredita que se tivesse um tempo maior, se as pessoas ficassem realmente presas, né, os agressores, tivesse uma pena, um cárcere maior, você acha que talvez isso inibiria um pouco esses comportamentos, essa violência contra a mulher? Na verdade, assim, eu acho assim, que é algo mais complexo. A pena é um aspecto, só que tem outros, né? Então, hoje, a questão do monitoramento, a fiscalização, a questão do que acontece depois, porque, assim, muitas vezes ele tem uma determinada pena e ele comete uma violência ainda pior. Então, hoje, assim, essa questão da fiscalização é muito séria. E também a questão de como ela se estrutura depois desse processo todo. Então, o mais importante, assim, que eu vejo é um conjunto mesmo, políticas públicas para ela ter esse respaldo depois que ela denunciar, que esse reforço na fiscalização. Hoje tem vários projetos de lei que já estão aí em fase final de aprovação. Legal. Que vão fazer esse monitoramento, até com o uso de tornozeleira eletrônica. Então, eu acredito que em breve a gente vai ter uma resposta mais severa com relação a isso. E outro ponto que eu acredito é na questão da reeducação. O tratamento psicoterápico também para esses agressores, porque, assim, de certa forma, assim, eles vêm dessa sociedade machista e tem muitas coisas que são tidas como comuns. Eles cresceram dessa forma. Eu assisti um programa recentemente, era sobre um grupo reflexivo de homens. E alguns falaram, eu aprendi aqui. Eu não sabia que isso poderia ser algo que estivesse a prejudicando. Eu aprendi aqui. Então, assim, acho que a gente tem casos e casos. A gente tem agressores que, de fato, nunca vão mudar, mas acho que a gente tem aí um grupo que tem salvação, né? Então, acredito, sim, nessas medidas educativas para a gente ter, assim, um futuro diferente. Porque, assim, muito que a gente vê o inconformismo com uma separação, com um término aí de um relacionamento, seja ele qual for, e isso gera uma frustração dentro desse ponto do machismo mesmo, da mulher como objeto. Então, ele perdeu aquela posse naquela mulher e aí ele não consegue lidar com aquela emoção e acaba cometendo aí os mais diferentes crimes, né, que a gente vê. Então, acho que é importante isso. Acho que pensar num enfrentamento mais amplo, cobrindo todos esses aspectos. Seria uma coisa bem maior, né? Não é apenas a gente atuar ali em cima de uma política ou de procedimentos ali em relação somente à parte jurídica, mas talvez também uma parte psicológica, social, uma parte médica, né? Exatamente. Uma parte cultural, né? É um conjunto mesmo. E, assim, a gente não pode esquecer também o vínculo que esse agressor tem com ela. Então, muitas vezes ele vai ser o pai do filho dela. Então, como que ela fica perante o filho? Aí o pai foi preso, por exemplo. Como que essa criança recebe essa informação? Então, a violência não é contra a mulher, é contra a família, é contra o filho. E assim, nesse aspecto, assim, tem que ter assim, muita sutileza mesmo de trazer uma solução que, de fato, resolva, melhore nessa questão da violência, que desestimule, mas, ao mesmo tempo, não pode ser tratado como um crime normal, porque as pessoas têm um outro envolvimento ali, emocional e familiar. Você falou essa questão desse cuidado dos agressores, né? Eu acho bem interessante isso, porque eu costumo sempre comentar que o machismo é inegável, o quanto que ele afeta, né,
principalmente as mulheres. Só que os homens também vêm dessa educação, né? Então, muitas vezes uma educação que é agressiva, né? Que vem de violência em casa, e aí ele reproduz essa violência no seu ambiente, ali no seu lar. Essa questão, homem não chora. Né? Então, isso que você falou das emoções, né? De onde que os homens têm espaço para falar das suas emoções, das suas frustrações. Né? Então, realmente, precisa desse cuidado como um todo, né? Para que melhore. Né? Que nem a minha próxima pergunta seria das delegacias, né? Se você acha que elas estão preparadas, enfim. E aí veio uma coisa enquanto eu estava pensando que, assim, se os homens tiverem esse cuidado, essa educação como um todo, não só os agressores, mas os homens, né, na sociedade, os policiais talvez acolheriam melhor essas mulheres que chegam lá. Né? Que hoje, é claro que uma mulher ali representa muito mais, mas os homens não, né, tirariam sarro, não diminuiriam mais uma violência. Né? Mas sabe que essa questão do machismo, ela não é só perpetrada pelos homens, muitas vezes pelas mulheres também, por incrível que pareça. A gente vê assim na justiça, em delegacias, a gente tem os dois aspectos. Então, assim, temos locais que estão super bem preparados, que têm todo esse preparo para acolhimento, para esse atendimento diferenciado da mulher, principalmente as são vítimas aí de violência, temos sim, mas temos outros que não tanto, né? Então, a pessoa vai, a mulher chega lá e ela acaba sendo revitimizada, mesmo no local que seria para o atendimento dela. Então, a gente ainda tem que avançar muito nesse aspecto. Então, é muito comum, então, nesses locais, a mulher também não ser acolhida como deveria. Nem sempre ela é acolhida. E, assim, temos as delegacias especializadas, né, as DDMs, mas assim, o boletim de ocorrência ele pode ser feito em qualquer delegacia. Não precisa necessariamente ser na DDM. Hoje até pode ser feito pela internet. Mas assim, porque é muito do profissional que atende. Então, alguns, independente de ser homem, se mulher, estão preparados. Outros não tanto. Então, ainda existe essa diferença. Temos as casas, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, tem tanto esse amparo jurídico, da orientação psicológica. Então, tem esse atendimento multidisciplinar. Mas, assim, nem todos os lugares as mulheres têm isso. Porque, assim, quando a gente fala em São Paulo, por exemplo, a gente tem realidades super diferentes. Então, é tudo muito grande, tudo muito superlativo. E a gente tem que pensar, por isso, nas políticas públicas, que todo mundo seja incluído. Como foi aquela questão daquela campanha do X, né, na mão, do X vermelho, da violência. É muito legal, só que tem mulheres que estão num local, assim, na floresta, por exemplo, e elas não vão ter ninguém para elas mostrarem a mão. Então, é um problema complexo, por isso, assim, que eu acho que vai da educação mesmo, sabe? Assim, a gente trabalhar as masculinidades. Então, como que esses meninos vão crescer? Como que eles vão ver a mulher? Então, por isso que a questão da igualdade é extremamente importante. Quando falam, né, a mulher pode estar onde ela quiser, né? Parece até um chavão, mas assim, é muito importante mesmo. Porque se esses meninos crescerem, eu assim, sou otimista, vejo que hoje os meninos têm já alguns, né, muitos, né, eu vejo que tem uma outra postura e assim, acho que é só assim que a gente vai conseguir avançar como sociedade, porque assim, só com penas, só com essas questões assim mais corretivas não vai resolver. A gente tem que pensar na prevenção. A gente fala bastante hoje, né, da violência contra a mulher mascarada. Sim. Penso que é muito mais difícil a mulher provar que está sendo agredida psicologicamente, né, uma agressão verbal, uma agressão psicológica, do que uma agressão física. Sim. Porque a agressão física, em muitos momentos, deixam marcas, né, hematomas, enfim, a pessoa pode se machucar ali por conta de alguma violência. Mas e a violência psicológica, que causa um extremo sofrimento, uma dor terrível, né, emocional, mas está mascarada. Muitas vezes as pessoas que estão de fora não conseguem perceber ou não fazem questão de perceber e não estendem a mão para aquela mulher que sofre de violência. Como você acha que nós poderíamos ajudar uma mulher que esteja sendo agredida de uma maneira mascarada? Como é que será que a gente conseguiria identificar, acessar? Muitas vezes essa mulher talvez não queira, né, receber ajuda, até mesmo por medo ou por não acreditar no sistema, não acreditar nela mesma.
Eu vejo assim, essa questão, se a gente consegue identificar, eu acho que o melhor caminho é o acolhimento mesmo, não julgamento, e tentar encaminhar essa pessoa para um atendimento profissional. Então, tanto jurídico quanto de saúde mental. Tá. Então, acho que esse é o caminho, essa pessoa ter o amparo profissional. Porque o amigo pode ser um excelente ouvido ali, mas não vai passar ali de um ombro amigo. Então, acho que assim, o primeiro momento é acolher e depois orientar para que busque ajuda profissional, sim. Tanto assim, né, nessa questão jurídica, para ver como que ela vai administrar, se vai sair da casa, se não vai, coisas assim, quais são os reflexos na vida dela, e também a questão da saúde, a saúde mental, porque se ela não resolver esses 2 pontos, ela não vai conseguir sair do lugar, porque fica naquele looping, né? Um dia está melhor, outro dia está pior, mas ela não consegue avançar. E o agressor da violência psicológica, ele tem esse poder, vamos dizer assim, de conseguir ir dominando assim a situação, e uma coisa muito cruel é que ele conhece essa pessoa, conhece todas as fragilidades dessa pessoa e sabe como ninguém como manipular. Então, ela acaba ficando desacreditada mesmo, né? E para conseguir avançar, então, assim, muitas vezes só com um atendimento profissional mesmo, para que ela tenha aí essa virada de chave e ela consiga perceber que ela, de fato, precisa avançar, ela precisa mudar, que ela tem que sair daquela situação de violência. Porque a violência mascarada, ela não vem assim, nossa, estou sofrendo violência psicológica, né? Da noite para o dia, descobri que eu estou sofrendo. Um ponto principal, assim, de fato, a gente cada vez mais, assim, como esse trabalho que vocês estão fazendo, desse podcast lá na UAB, que a gente faz, assim, falar cada vez mais o que é a violência psicológica, o que é a violência moral, para a pessoa conseguir identificar ali o que é aquilo. E, de repente, ela fala, puxa, peraí, eu acho que eu estou passando por isso, né? Porque quando a pessoa está passando por situações desse tipo, ela sente um incômodo, ela sente uma tristeza, angústia, tantos sentimentos, e, assim, como que ela vai identificar que aquilo é uma violência? Será que ela não vai pensar, não, como falam, né, tá sensível, é frescura? Então, é bem complexo, assim, eu acho que a melhor orientação é busque ajuda profissional. Que até mesmo para sensibilização, né? Sim, informação, conhecimento, né? Exatamente. E aí, uma próxima coisa que a gente queria saber, tem essa coisa que afeta, né, a pessoa ali daquele relacionamento, e isso tende, né, a afetar os próximos relacionamentos, né, a saúde, né, desses relacionamentos. Como que você vê isso? Bom, primeiro, assim, eu vejo que a pessoa precisa se curar. Então, como a gente está falando de feridas invisíveis, né? E, assim, quando a pessoa sai de um relacionamento abusivo e já começa um outro, eu vejo só um adiamento dessa solução. Ela vai ser vítima de novo. Então, acaba sendo a presa fácil. E, assim, aquela pessoa, um segundo abusador que venha, exatamente ele vai se vender como uma solução do problema dela, né? Então, a pessoa precisa se curar. Então, por isso que é fundamental esse acompanhamento psicológico. Ela precisa, de fato, ter aí essa ferida curada, para que ela tenha amor próprio, aumente a autoestima, se tinha um problema de dependência econômica, que ela tenha a independência econômica, para ela realmente estar assim, plena, completa. Aí sim pensar num outro relacionamento. Porque senão... Inclusive, algo bem interessante, né? A gente percebe que muitas mulheres, quando elas se casam, quando elas se iniciam ali um relacionamento, elas acabam, muitas vezes, deixando a sua profissão, deixando os seus projetos, e passa a viver ali um projeto em conjunto com o marido, com os filhos. Muitas acabam ali deixando ali, inclusive, um sonho, né, de ter ali uma profissão, né? Gostaria de ser advogada, fisioterapeuta, médica, e muitas acabam não enfatizando isso, né? Como será que a gente poderia ajudar essas pessoas, né? Será que seria uma forma justamente de tentar sensibilizar, de desenvolver potencialidade, de fazer com que essa pessoa reconheça a sua potência ali, reconheça o seu potencial, o que ela pode fazer ali,
para que ela também consiga seguir ali financeiramente, né, de uma forma independente? Você acha que é possível? Agora, lógico, tem a ver também com as crenças, né? Com as crenças muitas vezes que acabam ficando distorcidas ali, a pessoa acaba ficando... não acredita mais nela, né? Não acredita que ela seja capaz de voltar ao que ela fazia antes. Eu vejo assim, hoje, se aparece uma cliente que fala, quero me casar, então, que conselho que eu daria para essa pessoa? Um planejamento de vida. E assim, quando você está no início de um relacionamento, está apaixonada, tudo é lindo, tudo vai funcionar. E assim, advogado tem esse olhar do, e se não funcionar, né? Então, aí vem o planejamento. Então, um ponto principal é assim, nada ser imposto. Então, mesmo se for, eu não vou trabalhar, por exemplo, vou dedicar à família, isso se for uma decisão da mulher, não tem problema. Agora, não pode ser aquela coisa imposta, porque também é o indício aí de violência. Você não precisa trabalhar, eu dou tudo para você, você vai ficar aqui em casa. É a questão da posse, esse é um ponto. Agora, se o combinado olha, de fato você vai diminuir aí a sua carga de trabalho, enfim, tem um outro tipo de acordo, é importante que tenha um planejamento, inclusive financeiro. Quanto daquela renda daquela família, quanto que vai ser direcionado para ela, que ela tenha uma conta corrente separada, que ela mantenha a dignidade dela. Porque, assim, o que a gente vê é que quando o casamento termina, aí a situação muda. Então, todo aquele combinado, ele é esquecido. Ele é esquecido e aí vira, você não trabalhou porque você não quis, eu que trabalhei e você não. E, assim, da noite para o dia muda completamente a situação. Por isso, assim, que é importante que tudo isso seja combinado antes, para que ela tenha, que ela mantenha essa independência dela, ainda que ela fique em casa, mas que, enquanto família, que ela tenha uma renda dela, que ela tenha uma conta dela, que ela consiga participar de todas as tomadas de decisões da família, que também é importante, que até um ponto que se fala de violência patrimonial é esse. A mulher acaba não sabendo de nada do que acontece na casa, dos recursos financeiros, ela não toma decisões, então ela fica ali alheia a tudo. Não é compartilhado, é isso? Exatamente, acontece muito, assim, de não ser compartilhado. Nem as decisões, nem o que tem, né, naquela família. E ela fica ali alheia, como se fosse um acessório daquela casa. E isso, no futuro, tem essas implicações, né? De repente, ela ficar aí totalmente dependente, paralisar a carreira dela. Uma outra coisa que eu falo, né, também, para não parar a carreira, né? Acho que a mulher tem que continuar, sim, com seus sonhos, com seus projetos, que tudo isso também ajuda na autoestima. Sim, manter a autoestima, né? E a gente vê, assim, tem algumas pessoas assim que eu conheço, os dois, assim, se conheceram na faculdade, por exemplo. Os dois poderiam ter ali a mesma carreira. E você vê depois de 20 anos, sei lá, o homem decolando, né? Tá super bem na profissão e ela, não, eu fiquei em casa cuidando dos filhos. E assim, tava na mesma ali. Então, por isso que eu falo assim, que não tem assim essa questão da pessoa com uma formação ou não tem a formação. Essa criação, vamos dizer assim, da sociedade, dessa forma de lidar com o casamento, com a família, e isso assim é muito prejudicial mesmo para a mulher. Então, a gente tem que sair daquele lugar comum de pensar, é assim mesmo, não é. Seria um machismo estrutural, talvez? Sim, exatamente, exatamente. Então, a gente tem que parar e pensar, falar, não quero isso para mim, assim, porque você abre mão da sua vida e depois para você retomá-la é muito mais difícil, né? Tem uma coisa, né, que é sobre quando a mulher acaba decidindo, né, ou por ela, ou pelo combinado, ou porque é imposto, né, então ela não decidiu, mas foi imposto, ela passa a cumprir os papéis de mãe, de esposa, da dona do lar ali, da que cuida, mas o papel de mulher dela, enquanto mulher, que ela gosta, né, quais são as preferências, ela deixa um pouco de lado, né? Ela acaba adquirindo aquele formato daquela família. Ela passa a ser, assim, como poderia dizer, um combinado daqueles gostos, né? Então, quando você abre mão da sua carreira e decide cuidar ali daquela família com essa dedicação total, acaba acontecendo isso. Você vai deixando de lado, então você não está mais naquela lista de prioridades. Você passa a servir aquela casa. Sim. E aí aquela frase também, né? Quem cuida de quem cuida, né?
Exato. Então, ela vai ficando, vai se doando, e assim ela perde a identidade dela. Ela vai se anulando, né? Sim. Ela anula totalmente. Subjetividade, tudo já não tem, né? Não encontra mais espaço. Por isso que o resgate é tão difícil, né? Sim. Porque a gente vê bastante isso na clínica, no consultório, né? O quanto que é difícil para a mulher se resgatar, né? Entender, lembrar quem ela é, né? O que ela gosta. Né? Às vezes a gente pergunta, mas o que você gosta? Não sei. O que ela foi, né? É. O que ela foi, o que ela já construiu, o que ela já fez. E de repente ela não se lembra disso. É como se ela não tivesse feito nada daquilo. Tudo isso foi apagado, né? Nesse casamento. E inclusive o agressor, ele parece que faz isso, né? Ele anula o que aquela pessoa fez e foi. Né? É algo que realmente é bastante impactante. Do diminutivo, Sim. A sua amiguinho, o seu trabalhinho, aí tudo começa a ficar pequeno. Aí ela começa a ver que, de fato, aquela condição ali presente da família é muito mais nobre, é muito melhor do que o que ela tinha antes. Aí ela assume aquilo, né, para ela. Então é bem complexa a questão. Como que a gente poderia identificar Agora eu vou fazer para vocês duas a pergunta. Como é que a gente consegue identificar um agressor? Quais os sinais que um agressor tem? Nossa, interessante essa pergunta, porque eu estava aqui pensando. Como começa, né? Tem uma pergunta que eu ia te fazer também, e o Marcelo colocou muito bem, um ótimo momento. Que começa muito sutil, né? Eu ia te perguntar quais são as formas e tal, e aí eu tava pensando assim, começa naquele, nossa, a mulher tá lá trabalhando, ralando, cuidando da casa sozinha, né? Muitas vezes a realidade que a gente vive. E aí, nossa, isso aqui tá sem sal. Isso começa assim, né? Começa assim, né? Eu diria nas reclamações ali do que ela faz, né? E já diminuindo. Exatamente. Eu diria assim, até um capítulo antes, que dá para identificar até no namoro, né? De quem é o agressor, como que a pista assim, que eu daria, né? Quando o homem é extremamente ciumento, e aí ele fala, não, é porque eu te amo demais. Aí, ou ele assim, eu tô só cuidando de você, mas na verdade a gente está te controlando. Então, quando a gente vê o controle e os ciúmes, ali já é uma fórmula assim muito provável de acontecer essa questão do abuso. E assim, ela entra nesse cenário. Nossa, não, na verdade é porque ele gosta tanto de mim, ele tem tanto cuidado comigo, e ele vai anulando, porque chega um ponto que ela não se sente mais capaz, né? E assim, o ciúmes excessivo, doentio, é falta de confiança, não é excesso de amor, né? Da mesma forma, o controle excessivo não é cuidado, porque você, né, não confia que aquela pessoa seja capaz. Então, tem ali alguns sinais assim, que são claros. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que você descobre lá no namoro o divórcio. Ele começa lá, mas você ignora. E isso, assim, 100% das vezes, assim, de todos os casos que eu já cuidei, é exatamente assim. Tem uma coisa assim naquela pessoa que te incomoda, mas você acha que com o amor é tão grande que você vai conseguir superar, né? E é fato. E lá no futuro aquilo ali vai virar uma bola de neve e vai ser o motivo. Sim, e tem a questão da esperança, né? Sim. De acreditar que vai melhorar. Mas ele vai mudar. Mas quando a gente for morar junto, isso vai passar. A gente acha que os ciúmes, por exemplo. Tudo. Não, mas quando a gente mora junto não vai ter mais. Né? E aí vai colocando lá na frente como se fosse realmente melhorar. E aí entra mais uma questão do cuidado necessário com os homens. Que nem você falou assim, o ciúme excessivo é insegurança, falta de confiança em si mesmo. Então, é disso que precisa cuidar. O que é, né? Como você falou, o homem, muitas vezes, não tem espaço para falar das emoções dele. Então, ele não sabe o que ele está sentindo, né? Então, algo que ele acha, que ele classificou, assim, acho que com... sentimentos mais assim objetivos, vamos dizer assim, não é ciúmes, não é cuidado, é isso e aquilo, mas tem toda uma complexidade por trás disso que ele mesmo desconhece. Sim. E isso a gente vê assim em muitas situações, né? E a raiva, hein, gente? E a raiva de quem está atendendo uma pessoa? Eu queria que vocês duas também falassem. De repente, né, a gente está diante de uma pessoa que está sofrendo ali muita violência. E aí vem a raiva, né, também, nossa, poxa, como é que uma pessoa pode fazer isso com a outra? Mas também como essa pessoa talvez não consiga sair disso, porque
muitas vezes vem ali um sentimento de impotência, né? A gente quer ajudar a pessoa e a gente também não consegue, porque a pessoa que mais pode se ajudar ali é ela mesma, embora as ferramentas sejam... Né? Como que seria para vocês isso, né? É difícil, né? Eu digo que muitas vezes é difícil controlar as emoções. A gente até tenta manter o distanciamento crítico, mas às vezes a gente não é de ferro, a gente é, né, humano, de carne humana, a gente é humano, né? Dá vontade de falar, por que você não separa? Larga desse homem, né? Mas é claro que, né, sabendo que não é simples assim. Não é assim, né? Dá vontade de denunciar. Você não vai denunciar, então vou eu vá por você, né? Mas assim, é muito complexo. O que eu procuro fazer é mostrar para a pessoa quem ela é. Sabe assim, acreditar nela, mostrar o quanto ela é capaz, o quanto ela pode sair daquela situação, porque ela não está acreditando nela mesma, né? Então, eu vejo assim, algumas mulheres assim que eu já atendi, a gente vê assim voltar o brilho no olho daquela mulher, né, nos olhos. A gente vê assim, quando você fala, não, você fez isso, você estudou aquilo, você fez tal coisa, você pode fazer tal coisa. Quando você mostra ali algumas luzes para ela, muitas vezes dá aquele clique e ela se entusiasma e vai em frente, porque o problema assim é isso, a pessoa está desacreditada, desalentada, e aí para tirá-la daquela situação e não dá para desmerecer o que ela está sentindo, né? Então tem que ser aos poucos. Então assim, vejo que o principal ponto é acreditar naquela pessoa. Ela vai, puxa, se ela está acreditando em mim, né? Então eu tenho saída, né? Tenho uma chance e vai. Ela precisa de alguém que acredite, que pegue na mão, né? Que pegue na mão, porque muitas vezes as mulheres se sentem sozinhas nessa, né? Porque pensando no lado profissional aqui, né? Porque na sociedade tem o julgamento da família ou da religião, que nem você falou, né? Que fala, o casamento é para sempre, tem que ficar. Aí a mulher se submete, porque não pode separar, né? Porque senão vai contra ali aquela crença. E precisa de ajuda. Eu acho que o nosso papel, né? Mesmo tendo a raiva, né, Marcela, ali, é fortalecer essa mulher. Né, fortalecer, de repente, né, não sabe onde tem as coisas, olha, tem a delegacia X que, né, que você pode ir lá, tem um atendimento especializado para você. Tem um grupo de mulheres aqui que falam, né, mulheres que passaram por situações de violência, então você vai falar com seus pares ali que entendem o que você passa. Eu acho que é essa orientação. Né, assim, transformar, né, essa raiva que ser um profissional, né? Embora acho que talvez esse seja o maior desafio nosso, né? Sim. Ser técnico, né? Porque muitas vezes vem ali um instinto, né? E a gente tem que ser técnico justamente para poder ajudar aquela pessoa. Eu queria até aproveitar esse gancho e falar 2 palavras: psicologia e direito. Psicologia de um lado e direito do outro. Como que essas 2 áreas poderiam atuar ali juntas? Se é que já não estão, né? De uma forma indireta. De forma indireta, né? Até alguns psicólogos ficam bravos quando a gente fala assim, eu fui psicólogo do meu cliente, né? Mas assim, é psicólogo no sentido de ser aquele ouvido, né? A famosa escuta ativa. E a gente acaba sendo o tempo todo. E a gente acolhe, a gente escuta ali o problema. A gente não dá solução, a gente só escuta, né? A gente só dá solução jurídica. Mas, assim, essas 2 áreas, elas caminham, assim, de uma forma irmã até. Porque, muitas vezes, os próprios processos, eles não dizem respeito ao que está ali no papel. Muitas vezes tem um sentimento ali por trás. Então, muitas raiva ou vingança, tem uma série de coisas. Então, acho que é muito importante que o profissional do direito ele tenha esse olhar para ele não ser usado como instrumento de vingança para aquelas pessoas. Então, eu vejo assim, tanto para vocês como para mim, ter esse olhar de pacificação. Você conseguir identificar, porque se a pessoa está ali meio alheia à situação que ela está envolvida, ajudar essa pessoa a ter uma visão mais clara da situação e não incentivar o litígio, aquela confusão. Realmente ser alguém que vá fazer com que ela
avance e não fique ali naquele emaranhado. Então, dando palpite, né? Um simples palpite, né? Exatamente. Então, assim, eu vejo uma total sintonia entre as duas áreas. Lucimara, eu não sou das que fica brava, não, viu? Eu falo, qualquer, né, pessoa, né, claro que nessa profissão, para você tomar, né, as decisões, as atitudes que você precisa, é fundamental a escuta. Mas acho que qualquer pessoa, e aí a gente, né, amplia um pouquinho, que escute a dor de alguém, já tá fazendo uma grande diferença na vida dessa pessoa. Sim. Né? Então, você escutando ali para, né, ver a melhor forma do seu trabalho, a gente, né, que a escuta e escuta e escuta, e qualquer pessoa, que aí a gente vai nessas pessoas que podem auxiliar essa mulher, né, numa família, numa amiga, né? Então, tem até pegando o gancho, tem uma situação que a gente pede para as amigas, né? Se você percebe que a sua amiga tá num relacionamento abusivo, não se afasta dela. Sim. E se, né, porque tem isso, né, o abusador, ele afasta a... Ele fala mal daquela amiga. Exato. Né? Ele Olha, afasta... ela não gosta de você, ela tem inveja de você, e você já começa a olhar de uma forma Deu em diferente. cima de mim. Né? Exatamente. E aí isso vai excluindo, vai isolando a vítima. E aí quando ela vai buscar as amigas, e aí tem isso, que aí a gente, o emocional, a amiga ficou chateada, porque afastou, porque você escolheu seu parceiro. Sim. Só que é importante entender que ela não percebe que tá fazendo isso. Então, né, para as amigas, para aquela rede de apoio, né, é importante falar, né, Marcelo, não desista da sua amiga, né, não desista, né, daquela pessoa ou, né, daquele membro, daquela pessoa da família, porque ela precisa de ajuda. Sim. Nossa, isso assim é importantíssimo, é fundamental, porque é o que acontece muitas vezes, que as pessoas não querem se envolver. Então, quando a família vai bem, todo mundo, né, convida para festa, aquela coisa toda. Quando percebe um conflito, todo mundo quer se afastar. Porque, assim, é do ser humano também de querer ficar bem com todo mundo. Muitas vezes você tem que tomar uma posição, né? Do marido, da esposa, enfim. Você tem que tomar uma posição. E as pessoas não gostam disso. Gostam de ficar ali, né, no muro, né? Então, assim, é muito importante. Então, assim, a rede de apoio faz toda a diferença. Quando a pessoa está passando por essa situação, ela está totalmente perdida. Então, se a gente, enquanto profissional, consegue mostrar caminhos para ela, aí sim ela consegue. Né? Vai num grupo de apoio, busca um advogado, vai fazer uma terapia, você dá soluções para ela, porque até então, para ela, o que é? Sobreviver e morrer, né? Depois no final. Sim, mesmo porque eu acho bastante interessante isso, a gente não deve chegar com respostas prontas ali para o paciente, para o cliente, porque não é a minha verdade, né? Não é a minha... não sou eu que estou vivendo aquela dor, aquele sofrimento. Como que eu tento auxiliar uma pessoa nessa situação? Eu tento mostrar para ela através de perguntas. Eu vou questionando, eu vou usando muito o método socrático, né? Eu vou jogando ali as perguntas de acordo com o relato para que ela consiga chegar na verdade dela. Eu não posso chegar para uma pessoa e dizer, você precisa se separar. Mas eu posso chegar para ela e dizer, você está correndo risco de vida. Você tem que pedir ajuda. Né? Mas, claro, a vida da pessoa ali está em primeiro lugar. Né? Mas é importante a gente não deixar que... Por exemplo, como que eu vou chegar para uma pessoa e dizer, se separa? Mas talvez essa pessoa não esteja preparada para isso. Sim. Né? E a terapia vai auxiliar essa pessoa, essa mulher, a perceber se ela vai estar preparada em algum momento, se ela vai conseguir se preparar. Ela vai percebendo, ela vai se empoderando ali. Agora, o fato é, se a gente identifica que ela corre risco de vida, nós precisamos tentar auxiliar, porque tem o feminicídio aí, né? Sim. Muitas mulheres correm risco, morrem por conta disso. Então nós temos esse dever. Claro, a gente corre risco também, né? De repente o agressor pode se revoltar contra nós, mas esse é o preço que cada um de nós pagamos pela nossa profissão, né? E temos que defender isso. Exatamente. Tanto psicólogo quanto advogado, né? Sim, acaba sendo odiado, né? Porque no final das contas, né, até o papel do abusador é culpar alguém, né? Exatamente. Então, a gente acaba sendo culpado, né? Quem fez ali o divórcio é culpado. O psicólogo, nossa, abriu a cabeça da pessoa, culpado também. Então, isso faz parte do nosso trabalho. E até, assim, falando nessa questão da urgência, é que a gente sempre fala, as campanhas falam muito, né, do Disque 100, Disque 180, em caso de violência doméstica, mas, assim,
em caso de urgência, é 190 mesmo, Tá. né? Porque aí a Bastante. polícia vem mais rápido e atende aquela pessoa. Então, os outros canais são bons também, mas eles demoram um pouco mais, que eles entram aí num trabalho assim de cotidiano, vamos dizer assim. E emergência é 190 mesmo. Bacana, muito bom. Sim. E é urgente levar, assim, né, a gente está aqui com informação, né, passando conhecimento, enfim, tem campanhas, né, acontecendo, mas uma coisa que você falou da questão a diferença, né, onde estão essas mulheres e como chega a informação, né? Sim. Então, nos bairros mais periféricos, que são mais distantes, menos acesso à informação, precisaria chegar, né, esse acolhimento, esse acesso, né, à informação, ao cuidado, né? Sim. Né, essas rodas de conversa, né, o atendimento individual. Talvez seja um pouco mais difícil, mas pelo menos os encontros, né? A psicoeducação, né? O direito estando nesses lugares, porque é onde acontece muito também, né? Tem uma população muito grande, né? A maioria da população estão nas periferias e muita mulher sofrendo, né? Exatamente. Nos seus lares. Como vocês disseram, ela se sente sozinha. E, assim, ela tem que acreditar que ela não está sozinha. Então, quanto mais, assim, a gente tiver esses espaços de acolhimento, mais a gente vai ajudar para essas mulheres não percam a vida. E, assim, não tem, né, distinção de classe social, de raça, de etnia, nada. Assim, a violência está em todos os lugares, em todas as residências e de diferentes formas, né? Então, o quanto mais a gente puder divulgar e se colocar mesmo nessa escuta ativa, mais pessoas a gente vai conseguir ajudar. Quais seriam as maiores ferramentas, doutora, para que uma mulher, ou melhor, a maior arma que uma mulher pode ter para conseguir sair dessa situação? Seria o conhecimento, seria o pedido de ajuda? Porque me parece que muitas mulheres não conseguem reconhecer os seus direitos, né? O seu direito ali de mulher, de cidadã. Assim, a questão do direito é muito importante para que ela tenha ali um respaldo. E algumas vezes ela não vai ter nada mesmo. Muitas vezes ela não vai ter uma renda, ela não vai ter uma casa, ela não vai ter nada. Daí a importância desse grupo de apoio. Então, se ela não tiver nada, tem um familiar que possa acolher essa mulher, essa criança. Existem os locais que podem ficar durante um tempo, mas assim, e para o futuro? Então, nesse momento, assim, que faz toda a diferença ter esse apoio. Alguém que fale assim, olha, vem aqui, fica aqui na minha casa durante algum tempo, até você se restabelecer. Então, assim, essa mão que de fato segura e leva a pessoa para frente, é isso que faz toda a diferença. Eu acho que muitas vidas poderiam ser poupadas, né? Se a gente conseguisse ter esse olhar, como você disse, Cíntia, de ver a amiga está diferente, está se afastando, não desistir. Acho que essa é a palavra, não desistir das pessoas. Muitas se perdem no caminho porque muitas pessoas desistiram delas, né? Tem também a vergonha, né? Sim. Muita. Porque você admitir que você foi vítima, e tem assim essa questão. Na parte jurídica, tem muitas mulheres. Aí falam, nossa, mas uma advogada, você não sabia? Mas tem a questão emocional. Então, você está envolvida com a situação, não vai ter um olhar técnico daquele caso. Então, de fato, assim, essa questão da vergonha é um dos fatores que faz com que a mulher não denuncie, além de outros que a gente tratou, como a questão da dependência econômica, dependência emocional, o julgamento da sociedade, religião. Então, tem uma série de fatores, medo de represália também, acho que esse ponto é muito importante. Então, ele fala assim, se você denunciar, você vai se arrepender. Aí ela já está apavorada, não vai, né? Agora, se ela tiver um apoio, alguém que fale, vai lá, eu vou com você, e na volta você vai ficar na minha casa, ou vai acontecer isso, ou a gente vai fazer um trabalho prévio, vamos ver juridicamente qual que é a melhor situação para você, a pessoa vai diferente, né? Daí ela fala, não, vou enfrentar, vou lá, vou denunciar. Mas não é o que acontece. Normalmente ela vai lá, denuncia, e quando ela chega em casa ela ainda apanha, né? E aí como que fica? Então, morre, né? Então, sim, a gente tem, assim... então, o apoio, assim, um ponto assim, importante, assim... O problema da violência não é um problema individual, é um problema coletivo, um problema da sociedade. E as pessoas
encaram como algo particular, pessoal, e melhor fechar os olhos e falar, não é comigo, mas é sim, né? Esse é o ponto. Bacana. Sim, essa questão das ameaças é bem importante falar e frisar, né? Porque entra também numa questão do preconceito, né? Para quem, né, tá assistindo e reduz que a mulher fica porque ela gosta, né, de apanhar, ela muitas vezes é ameaçada, né? Ela é ameaçada, os filhos ela tem vergonha, tem uma lista, né, que a gente pode falar de justificativas. Ameaça ela, ameaça os filhos, às vezes ameaça os pais, sim, né, ou alguém da família. E aí a mulher fica com medo, então a vergonha, o medo, né, tudo isso faz com que... Ela acaba se desestimulando e falando, é melhor eu ficar, pelo menos eu não vou prejudicar ninguém, né? Ainda você é culpada de... né? mais uma culpa. Exatamente. É isso, né? Acho que é isso. Acho que foi bem positivo, né? Foi fantástico ouvir as suas explicações. É um assunto que mexe muito com todos, né? E seria muito bom a gente continuar, né? O assunto, não acaba, né? Não acaba. E a gente vai lembrando de exemplos, tantas situações e, assim, essa indignação mesmo de como salvar as pessoas, né? Mas foi, assim, uma oportunidade ímpar. Muito obrigada mesmo pelo convite. Fiquei muito feliz. Muito obrigado você por ter vindo, né? Foi muito bom, né? Foi uma honra, um prazer conversar, né, com você. A gente percebe que ela tem muito conhecimento. Você é muito segura, né? Isso inclusive isso ajuda muito. Tenho certeza que quando uma pessoa chega para receber o seu atendimento, ela se sente já acolhida, justamente porque ela percebe ali que você, né, tem ali um conhecimento grande nisso e empatia. A gente percebe a empatia nela, né? Que de fato ela se coloca no lugar. Eu acho que é isso que está faltando, sabe? Hoje, em algumas pessoas. A empatia de você se colocar ali no lugar daquela pessoa e de fato tentar ajudar. Então, parabéns. Obrigada. Parabéns pela sua trajetória, por você. Obrigada tá mesmo. Bom? E estou sempre à disposição que vocês precisarem. Obrigada pela troca, Lucimara. Da foi UAB, ótimo. da área jurídica, podem contar comigo. Muito e você obrigado. Com a gente. Obrigada. Obrigado, gente. Muito obrigado, Cíntia. Não deixe de se inscrever no nosso canal, é muito importante. E também vai estar lá no Spotify, né? Depois. Então tá bom, pessoal. Obrigada, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.